Tiago, capítulo de número 4. Irmãos, grande parte da nossa população, da nossa nação, dos cidadãos brasileiros se identificam como cristãos. Seja de uma vertente, de uma denominação ou de outra. Se nós fizéssemos uma pesquisa religiosa, como as pesquisas religiosas são feitas, mais de 50% da população brasileira pertence a diversas religiões. E quase que em torno de 90% da população brasileira se denominam cristãos de uma vertente ou de outra. Há alguns anos atrás, o catolicismo era a religião dominante no nosso país, no nosso contexto. Mas de uns anos para cá, as pesquisas religiosas foram descobrindo que o protestantismo, na verdade, está avançando, que igrejas protestantes têm avançado e cada vez mais pessoas se identificam como protestantes. Acontece que nós sabemos que, como havia no catolicismo um certo tipo de cristianismo nominal, onde as pessoas, porque foram batizadas na igreja, porque fizeram a sua primeira comunhão, porque foram uma vez na igreja, nos últimos 20 anos se denominam cristãos ou católicos, nós temos esse mesmo fenômeno agora também com as igrejas protestantes. As pessoas ou foram, quando eram crianças, numa classe de escola bíblica para as crianças, ou vão à igreja em cultos de celebração, como o Natal ou a Páscoa, e se denominam, então, cristãos protestantes. Nós hoje vivenciamos um cristianismo nominal, onde as pessoas vão ao domingo à igreja e vivem o restante da semana segundo a sua própria sabedoria, segundo o seu próprio entendimento. Mas o que isso tem a ver com a carta de Tiago? Bom, o ensino central da carta de Tiago é a respeito da sabedoria que vem do alto, de Deus, e de como se valer da sabedoria do alto e não da sabedoria do mundo. E como devemos aplicar essa sabedoria que vem do alto, de Deus, nas diversas situações que enfrentamos em nossa vida. Mas principalmente durante as provações, durante os tempos de tribulação e de dificuldade, para que possamos viver de maneira santa e pura nesse mundo quebrado e caído por causa do pecado em que nós nos encontramos. Nós precisamos de sabedoria, Tiago nos ensina, para lidar com o sofrimento, para lidar com as provações que batem à nossa porta, como aquele visitante indesejado. Nós estamos organizados com a nossa família, estamos todos bem arrumados ou indo para a cama com crianças pequenas, e chega aquele visitante indesejado batendo na porta, toque, toque, toque. E nós não temos outra saída a não ser abrir a porta e receber. Seja aquele parente distante que nós não vemos há um bom tempo e não queremos saber dele, ou aquele vizinho chato que vem nos incomodar. As provações, as dificuldades, o sofrimento são dessa forma. Eles batem a porta sem nós sequer imaginarmos que eles estão vindo. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para lidar com essas dificuldades, com esses problemas, Tiago nos ensina. Porque se nós não agirmos de acordo com a sabedoria de Deus, talvez, muito provavelmente, nós vamos seguir por um caminho muito diferente, que nos leva a pecar e nos afastar de Deus e do caminho do discipulado. Nós podemos responder numa pesquisa religiosa, se baterem à nossa porta, que nós somos cristãos e protestantes, pertencemos a tal e tal denominação, mas viver na prática, no restante da nossa semana, como ateus, ou sejam, que vivem a sua vida como se Deus não existisse. Agem de acordo com a sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento. Planejam, pensam e agem de acordo com o seu próprio desejo, com o seu próprio coração. O objetivo da epístola de Tiago é nos instruir a agir com sabedoria, em meio à tentação, ao sofrimento, ao planejamento, na forma que nós ouvimos as coisas, falamos e agimos, e como os nossos sentimentos reagem em relação às situações com as quais nós nos deparamos. Para isso, Tiago ele nos
conduz a analisarmos o nosso próprio coração à luz da sabedoria de Deus, ou seja, à luz da palavra de Deus. Porque a carta de Tiago nos ensina que não existe sabedoria neutra. Ou você age de acordo com a sabedoria que vem do alto, de Deus, ou você age de acordo com a sabedoria terrena, do mundo e do diabo. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ou você age de acordo com a palavra de Deus e com a sabedoria de Deus nesse mundo, ou você age de acordo com o seu coração caído e quebrado, com a sabedoria do mundo e do diabo. E isso revela o nosso coração, revela o nosso problema, a origem dos nossos problemas, que é o nosso próprio coração pecaminoso e os desejos pecaminosos e malignos que incessantemente brotam do meu e do seu coração. Isso nos faz perceber que é todo o objetivo de Tiago, que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para a nossa vida. Mas por que eu e você não buscamos a sabedoria de Deus e buscamos viver de acordo com a sabedoria do alto? A dura realidade é porque nós simplesmente não queremos. Nós queremos viver de acordo com a sabedoria do mundo, de acordo com o nosso próprio coração. O problema é que o nosso próprio coração, a sabedoria do mundo, só nos leva a problemas e mais problemas. Irmãos, basta sermos honestos conosco mesmo, para nós compreendermos que a nossa suposta sabedoria nunca resolveu nenhum dos conflitos em que nós nos metemos e nenhuma das provações e tentações que enfrentamos no mundo. Quantas vezes aquela ideia genial que você teve que resolveria os seus conflitos não deram em nada? Quantas vezes agir de acordo com pensamentos do mundo e conselhos do mundo não levaram a vencer as provações e as tentações, mas apenas a sucumbir a elas? Quando nós pensamos em relação aos conflitos na nossa vida, seja no casamento, no trabalho, em nossos relacionamentos familiares, nós geralmente, pela sabedoria do mundo, acusamos o outro. Apontamos rapidamente o dedo e pensamos que os outros são os responsáveis pelo conflito, pelos problemas, pelas dificuldades. E que se eles apenas tivessem, boa vontade, a minha vida não seria tão difícil. Nada do que está acontecendo de problema estaria acontecendo. Brigas e discussões, palavras que magoam e lágrimas que escorrem dos olhos não precisariam acontecer se o outro não agisse como age, se ele não fosse tão cabeça dura e sem a menor boa vontade para comigo. Bom, esse tipo de pensamento e as estratégias que nós usamos para resolver os conflitos a partir desse tipo de pensamento é o resultado da utilização da sabedoria do mundo, do diabo, para a resolução de conflitos. A sabedoria do mundo produz apenas mais ignorância a respeito de nós mesmos. O problema, na verdade, somos eu e você. O problema é o nosso coração e não os outros. Uma palavra dita em um momento errado e uma palavra inapropriada podem destruir uma vida, um relacionamento. Uma palavra dita em um momento oportuno, uma palavra de encorajamento ou um conselho sábio pode mudar a trajetória de uma vida inteira. Palavras são importantes, mais importantes do que nós imaginamos. Porque o mundo da fala não é neutro. A forma como nós agimos no mundo não é neutra. Nós temos que agir segundo a sabedoria do alto, ou então estaremos agindo segundo a sabedoria do mundo. Você já parou para pensar que a forma com que você se comunica tem poder sobre as pessoas e revela o seu verdadeiro coração? As palavras que saem da sua boca vêm do coração. Não é isso que Jesus nos ensina nos evangelhos? Agora, da mesma forma que a sabedoria de Deus nos ajuda a lidar com o nosso coração pecaminoso, como reagimos no mundo quebrado e caído por causa do pecado, e com a maneira que nós devemos responder às dificuldades que nós enfrentamos, a sabedoria de Deus não é útil somente para nos ajudar a lidar com os problemas, mas também para nos instruir a maneira como devemos planejar a nossa vida, de acordo
com a vontade de Deus. E é isso que a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, nos ensina. Leiam comigo, por favor, Tiago 4, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E aí, irmãos, que Deus abençoe a sua palavra, a pregação da sua palavra. Jesus nos evangelhos nos conta uma história, uma parábola. Certa vez, um homem, um empresário, possuidor de muitos recursos, de muitos campos, contratou muitos funcionários e as suas plantações tiveram muito sucesso, a ponto dele ficar completamente feliz e mandar derrubar os seus velhos celeiros e construir novos celeiros e lugares para guardar aqueles grãos, porque a sua alma estava farta, porque ele tinha recursos para uma boa e gorda aposentadoria, porque ele tinha tudo planejado, seus negócios deram tudo certo. Ele tinha se tornado um homem extremamente rico e estava completamente feliz e tinha planejado todo o curso da sua vida, até a sua aposentadoria e a sua morte. Mas Jesus nos diz, Deus ri desse homem e o chama de louco, porque apesar de todo o seu planejamento, de todo o seu esforço para determinar como seria a sua vida, naquela mesma noite, lhe pediriam a vida dele e ele morreria. Essa história, essa parábola contada por Jesus e o texto de Tiago que nós acabamos de ler, nos ajudam a entender que nós, cristãos, não devemos planejar o futuro como se tivéssemos o absoluto controle de nossa própria vida. Mas devemos buscar e discernir e fazer a vontade de Deus. A mensagem dessa manhã é bastante simples. Nós não devemos planejar o futuro como se tivéssemos total e absoluto controle sobre a nossa vida. Mas devemos buscar discernir e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Isso quer dizer que nós não devemos presumir que conhecemos o futuro, mas devemos sempre deixar espaço para que a vontade de Deus se sobreponha à nossa. Quando você faz planos, você deixa espaço para a vontade de Deus nos seus planos? Ou você simplesmente pensa que tem controle e autonomia total sobre a sua vida e esquece de Deus? Tiago está nos convidando a, quando planejarmos, deixarmos espaço para os planos de Deus nos nossos planos, em humildade e submissão à vontade de Deus. Irmãos, da mesma forma que os leitores originais de Tiago, a quem ele escreveu, a nossa tendência é fazer planos e falar a respeito deles, sem levar em conta a vontade de Deus. A maneira como nós planejamos a nossa vida revela como vai o nosso coração e como vai a nossa vida com Deus. A forma que fazemos planos para a nossa vida revela o mais profundo do nosso coração. Mais do que isso, revela o nosso relacionamento com Deus e como anda o nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que a fala revela o coração, e os compromissos mais profundos do nosso coração, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos revelam nosso relacionamento com Deus e a nossa teologia. O motivo dos nossos planos
serem revelados, revelarem a nossa teologia melhor, é porque qualquer tentativa de planejar o futuro sem levar em conta a soberania e a vontade de Deus é o ápice do orgulho pecaminoso que se encontra em nosso coração. E uma tentativa de se colocar no lugar de Deus. E isso vem desde o Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, não consideraram os planos de Deus, mas agiram segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria sabedoria, e nos meteram na enrascada que nós nos encontramos hoje. Desde a fundação do mundo, a sabedoria que vem não do alto, mas que é carnal, que é terrena, que é mundana, só tem nos levado de mal a pior. Irmãos, da mesma maneira que aquele que critica e julga o seu próximo está se colocando no lugar de Deus, quem faz planos sem levar em conta a vontade de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua vida, está fazendo a mesma coisa, se colocando no lugar de Deus. E esse orgulho pecaminoso do qual Tiago nos fala diz respeito à nossa vida. Tiago diz hoje, amanhã, um ano. Essa é a presunção de que nós podemos continuar vivos à vontade. Daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos. A minha aposentadoria daqui 35 anos será assim. Eu vou para tal lugar, vou viver de tal forma. Como se nós pudéssemos continuar vivos segundo a nossa própria vontade. Mas também diz respeito a escolhas. Hoje ou amanhã iremos. Passaremos 1 ano. Faremos negócios, Tiago nos diz. Ou seja, é a presunção de que somos donos da nossa própria vida. Hoje ou amanhã irei para tal lugar, farei tal coisa, abrirei tal negócio, ficarei rico e fartarei a minha alma. De modo que nós não precisamos fazer mais nada do que simplesmente decidir o que nós faremos da nossa vida. Como se nós fôssemos donos da nossa própria vida. Pensando que, vejam só, porque nós planejamos e trabalhamos arduamente, as coisas acontecerão assim como planejamos. Mas em terceiro lugar, esse orgulho pecaminoso também diz respeito à nossa capacidade. Tiago usa o exemplo de comerciantes, de negociar e obter lucros. Mas nós pensamos na nossa própria capacidade de trabalho, de pensamento, de planejamento. É claro que teremos sucesso se quisermos. Se eu trabalhar duro, Deus vai me recompensar. Não importa os planos de Deus. Se eu trabalhar duro, eu obterei o que eu quero. Eu posso fazer isso. Aquela tão sonhada promoção será minha. A minha aposentadoria dos sonhos vai se concretizar. Vou viver em tal e tal cidade, em tal e tal lugar, fazer tal e tal coisa. Porque a minha vida é minha. E somente minha. Irmãos, isso é tão comum. Mas tão comum pensar e agir dessa forma que soa natural. O pastor deve ter enlouquecido. Como é que eu vou fazer planos se não dessa forma? Porque é a minha vida, são os meus planos, os meus projetos, eu quero viver. E esse é exatamente o ponto. Porque quando Tiago expõe a mácula da nossa presunção, ele expõe algo que é a reivindicação não reconhecida no nosso coração. Ou seja, falamos a nós mesmos como se a vida fosse um direito nosso. Como se a nossa escolha fosse o único fator decisivo. Como se tivéssemos em nós mesmos tudo o que é necessário para ter sucesso em qualquer área, em qualquer coisa, em qualquer projeto. Tudo para realizar os sonhos e projetos do nosso coração. Isso me lembra mais uma vez do Éden, do primeiro homem e da primeira mulher, que agiram segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria sabedoria. Como se nós tivéssemos direito à nossa própria vida. Lembre-se da parábola de Jesus, da história que Jesus conta. Aquele homem juntou riquezas, construiu celeiros e a sua alma estava farta. A sua aposentadoria estava realizada. Louco! Hoje mesmo, pedirei a tua alma. E o que você fez para quem ficará? Irmãos, como nós podemos nos proteger desse orgulho pecaminoso de planejar a nossa vida de acordo com a nossa própria sabedoria e não com a sabedoria que vem do alto, de Deus?
Tiago nos dá pistas aqui. Os 3 verbos nos versículos 14 a 15, eles nos colocam em guarda contra essa presunção orgulhosa do nosso coração pecaminoso. Primeiro, há a nossa ignorância. Tiago diz, vocês não sabem? Tiago ele se entrega aqui a um pouco de ironia, é verdade. Vocês não sabem? Ele está falando de uma pessoa que estava ocupada, se preparando o seu programa, os seus negócios para o próximo ano. E observa calmamente que aquela pessoa que está planejando para daqui a 1 ano, aquela pessoa que planeja daqui a 5 anos, não sabe nem o dia de amanhã. Quem dirá sobre o próximo ano, sobre os próximos 3 ou 5 anos? Tiago está sendo irônico. Nós não sabemos nem o que sucederá amanhã. Como podemos planejar a nossa vida como se fôssemos donos de nós mesmos? Esse fato, por si só, é suficiente para nos deixar humildes diante de Deus, diante do Deus que nos criou e que nos deu a vida, que controla e distribui o tempo a todos nós, conforme a sua vontade. Mas há também a nossa fragilidade. Tiago diz, vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Somos feitos do pó da terra, transitórios, e desaparecemos sem deixar rastros. Como uma flor do campo, que brota pela manhã, vem o sol e lhe dá energia, mas vem então o sol mais forte do meio-dia, ela começa a murchar, e no fim do dia ela já está murcha e se desintegrando. Assim é a nossa vida. A nossa vida é transitória e passageira, como uma neblina. Irmãos, nós moramos em Rio Grande, e não tem lugar mais excelente para ver neblina como Rio Grande. Mas ela não dura muito. Logo vem o sol, ou logo o vento muda de direção, e aquela neblina já não mais existe. Assim é a nossa vida. Por fim, Tiago nos diz que, pensando essas coisas, nós também temos que depender de Deus. Nós devemos dizer, se Deus quiser. E aqui nós chegamos ao cerne da questão. Irmãos, Tiago não está tentando banir o planejamento das nossas vidas. Tiago não está dizendo para não planejar a sua aposentadoria, para não planejar para comprar uma casa, para não planejar a sua vida, mas apenas que aquele tipo de planejamento autossuficiente, ou seja, onde você simplesmente decide de acordo com a sua vontade, porque tudo o que você necessita está em você mesmo, e que deixa as coisas de Deus apenas para o domingo. E o resto da semana pertence a mim. Eu vou lá, ao domingo, 2 horas, dou a Deus o que é de Deus e depois a mim o que é meu. Certamente, as palavras, se Deus quiser, ou seus equivalentes, não devem se tornar um fetiche ou ser usadas como um talismã protetor. E nós crentes temos essa mania. Tal e tal coisa, se Deus quiser. Tal e tal coisa, se Deus quiser. Como se fosse invocar a proteção de Deus para os seus planos. Se Deus quiser, eu vou fazer tal e tal coisa. Se Deus quiser, eu vou me aposentar. Se Deus quiser, eu vou comprar um carro. Se Deus quiser, eu vou ter trabalho. Se Deus quiser, eu vou comprar uma casa. Se Deus quiser, o meu relacionamento vai ser feliz. Se Deus quiser. Nós falamos isso como que invocando a proteção de Deus. Mas Tiago não está dizendo que se nós terminarmos os nossos planos com um genérico, se Deus quiser, está tudo bem. Tiago não está dizendo que se nós planejarmos de forma autossuficiente toda a nossa vida, todos os nossos planos, e agimos para realizá-los, mas e Deus? Se Deus quiser. Tiago não está dizendo que se você terminar os seus planos com esse genérico, se Deus quiser, está tudo bem. Irmãos, da mesma forma que orar em nome de Jesus não significa simplesmente pronunciar o nome de Jesus após uma oração,
Porque orar em nome de Jesus significa orar em conformidade com o senhorio de Jesus, sobre tudo e sobre todos. Ou seja, em conformidade com a glória de Jesus, com o poder de Jesus, com a honra de Jesus, com o amor de Jesus, com a vontade de Jesus. Isso é orar em nome de Jesus. Não é uma simples fórmula mágica para as nossas orações terem resultado. Da mesma forma, se Deus quiser, e nossos planejamentos apenas significa algo se abordar a nossa vida como um todo. Se nós deixarmos espaço nos nossos planos para a vontade de Deus. Se nós olharmos para a nossa vida e para os nossos planos e planejarmos a nossa vida da perspectiva da soberania de Deus e da sua vontade sobre nós. O que Tiago está tratando aqui, irmãos, é do perigo e do pecado da autossuficiência, que é a certeza da realização dos seus planos. De que tudo o que você precisa para o seu negócio dar certo, para os seus planos dar certo, está em você mesmo. Pensar que é capaz de levar a cabo os seus projetos sem levar em conta a vontade de Deus. Só que Tiago está nos dizendo que nós não podemos controlar a nossa própria vida, quiçá os nossos planos. Irmãos, as duas grandes coisas que, com certeza, eu e você gostaríamos de poder controlar são a hora, o local e a época do nosso nascimento. E também a hora, o local e o tipo de morte que nós teremos. Todos nós gostaríamos de nascer no melhor lugar possível. Não na periferia do mundo, mas num país de primeiro mundo, cheio de oportunidades, e uma família rica, com pais e mães amorosos. Nós não temos controle sobre isso. Todos nós gostaríamos, na hora da nossa morte, evitar o sofrimento, dor, tragédia, lágrimas e qualquer coisa ruim. Só que esses são os dois grandes acontecimentos da nossa vida. Quando nós chegamos a esse mundo e quando nós partimos dele, que mostram mais explicitamente a minha e a sua falta de capacidade de controlar a nossa vida. Não é à toa que Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, ou seja, por mais que planeje, por mais que organize a sua vida, pode acrescentar um côvado, ou seja, um dia, um caminho a mais ao curso da sua vida. Nós não podemos, nós não temos controle. Então a resposta adequada às nossas limitações humanas é o reconhecimento humilde de que precisamos confiar em nosso Deus soberano. Tanto para a execução dos nossos planos, quanto para a nossa própria vida. Nós precisamos humildemente reconhecer que precisamos de Deus. E precisamos humildemente confiar em Deus. À luz da transitoriedade da nossa vida enquanto criaturas humanas, há apenas um curso de ação adequado. O reconhecimento humilde e genuíno da nossa dependência do Deus Criador em tudo o que fazemos, em todo o nosso planejamento, em toda a nossa vida, em todos os nossos planos e projetos, no nosso dia a dia. O que Tiago está nos dizendo é que a vida vivida sem levar Deus em consideração é sem sentido. É como um vapor, uma neblina, e ele está usando aqui imagens de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes do Antigo Testamento, porque nós não podemos controlar a neblina, nós não podemos controlar o vapor. Se o vento muda de direção, já não existe mais. É como se o Tiago estivesse dizendo que podemos controlar a vida, a nossa vida, tanto quanto podemos controlar a neblina, que aparece num dia frio de inverno, mas bate o sol e desaparece. Nós fazemos planos, mas não temos como determinar se eles se concretizarão. Precisamos do reconhecimento humilde e da genuína dependência de Deus para os nossos planos. Por trás de uma vida planejada sem Deus está um coração pecaminoso
e cheio de orgulho. Planos egoístas são uma das marcas sobre alguém que é orgulhoso e autossuficiente. Por isso que eu disse antes que os nossos planos revelam a nossa teologia. Os nossos planos revelam os compromissos do nosso coração. Porque conforme nós planejamos a nossa vida, nós estamos como que comunicando aos outros o que é mais importante, o que está no centro da nossa vida. Qual é a nossa teologia? Deus é soberano e preciso conformar a minha vontade a dele ou não? A Deus o que é de Deus aos domingos, a mim o que é meu, todo o restante da semana. A pessoa que é autocentrada e autossuficiente, ela é míope para a vida. Ela não enxerga longe, apenas os seus planos. Ela está preocupada apenas com os seus planos e esquece completamente da complexidade da vida. Ela se esquece que é incapaz de controlar o futuro. Irmãos, o problema não é fazer planos. Nós temos que entender isso. O problema é como nós fazemos os nossos planos. Colocando eles debaixo da vontade de Deus e deixando espaço para Deus organizá-los conforme a sua vontade, ou nós os colocamos em lugares onde Deus não pode mexer e tem que fazer a nossa vontade. Irmãos, Eclesiastes, o livro do Antigo Testamento que fala sobre a vida e a sabedoria da vida, nos ensina que a vida é como uma névoa, de que a vida é mais complexa do que nós imaginamos, que não há certeza sobre o amanhã, que nós devemos pensar no hoje, trabalhar e confiar em Deus a respeito do amanhã. Porque o livro inteiro de Eclesiastes, ele destaca essas vaidades efêmeras e insatisfatórias da nossa vida, do prazer terreno e do conquistar e do planejar. E o que Tiago está fazendo é combater essa presunção de que podemos planejar a nossa vida meticulosamente por meses, anos e décadas a fio. E ele nos lembra da nossa ignorância do futuro. Não sabemos o dia de amanhã. Ele nos lembra da nossa fragilidade como seres humanos caídos e da nossa total dependência da vontade de Deus. Mesmo que não reconheçamos que somos totalmente dependentes da vontade de Deus. Meus irmãos, uma vida vivida como se fôssemos completamente autônomos, esquece-se completamente da eternidade. A pessoa que vive de forma autônoma, fazendo seus planos segundo o seu próprio coração, pensa que está no controle da sua vida. E se esquece que a vida é um sopro, uma neblina. Num estalar de dedos, nós não aqui estaremos mais. Esquece-se da vontade de Deus para a sua própria vida. Então, Tiago está nos oferecendo aqui um ensino teológico sobre a contingência e a transitoriedade humanas. E nos convidando a fazer com que a nossa vida se encaixe debaixo da vontade de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. A não planejarmos sem Deus, mas a convidarmos Deus para a equação dos nossos planos. E após fazer isso, ele nos dá mais uma repreensão. Ele censura nós que planejamos a vida sem Deus e nos chama de orgulhosos e arrogantes. No versículo 16 ele faz isso. Embora, irmãos, algumas pessoas possam descrever os seus planos como expressões de autoconfiança saudável, sabe, ser autoconfiante, acreditar que as coisas irão dar certo, Tiago, ele rotula essas pessoas pelo que elas são. Meras criaturas, pecadoras, lutando contra Deus, um Deus criador todo-poderoso, agindo, ainda que se digam cristãos, ainda que respondam a uma pesquisa religiosa, que são cristãos, que são protestantes, agindo como ateus na prática, porque a sua vida não tem Deus. Os seus planos não incluem Deus. E no versículo 17, Tiago nos diz um provérbio que tem uma variedade de aplicações. Ele nos diz, portanto,
Aquele que sabe que deve fazer o bem, não o faz, nisso está pecando. E no contexto imediato da passagem, fazer o bem é claramente reconhecer como a vida é breve, de como não estamos no controle da nossa vida, de que a vida é imprevisível, da nossa perspectiva limitada, e que à luz dessa verdade nós devemos viver com humildade, convidando Deus para os nossos planos, convidando Deus a fazer a sua vontade nos nossos planos, apresentando a Deus os nossos planos, para que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Assim como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus não disse, seja feita a minha vontade. Por favor, Deus, faça a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade. Irmãos, Tiago está basicamente dizendo que quem não usa a sabedoria do alto, não age de forma sábia, de acordo com Deus e a sua palavra, por meio da fé e do arrependimento, está pecando. Quem não planeja a sua vida por meio da fé, convidando Deus, está pecando. E agir assim não é simplesmente agir de maneira tola, criar planos e achar que é o Senhor e soberano sobre a sua vida, mas é cometer pecado contra o Deus Criador Todo-Poderoso. Nós não podemos escolher as áreas em que nós vamos buscar sabedoria e agir de acordo com a palavra de Deus. Eu vou viver o discipulado, vou obedecer os mandamentos de Deus, vou buscar a santidade, vou ir à igreja, vou ouvir o evangelho, vou confiar em Deus para a minha salvação. Mas os meus planos, sejam eles quais forem, são meus. E eu vou agir conforme o meu planejamento. Se Deus quiser, como um mantra, Ele vai me abençoar. Não pode haver um abismo entre o que nós fazemos em uma área da nossa vida e em outra área. Não pode haver um abismo entre o que nós fazemos para Deus e o que nós fazemos no mundo. Irmãos, vocação, casamento, criação de filhos, aposentadoria, tudo deve ser feito e planejado como que para Deus, porque na verdade tudo é para Deus. De uma forma ou de outra, tudo é para Deus. Porque ou você glorifica a Deus por meio da sabedoria do alto, por meio de uma vida planejada para a glória de Deus, segundo os planos de Deus para a sua vida. Ou você glorifica a Deus por meio do seu pecado. E no dia do juízo, receberá a justa condenação pelos seus pecados, mostrando assim que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus é justo juiz. De uma forma ou de outra, nós vamos glorificar a Deus. De uma forma ou de outra, nós vamos agir ou segundo a sabedoria de Deus ou segundo a sabedoria do mundo. Tiago está nos convidando a agirmos segundo a sabedoria de Deus para planejarmos a nossa vida. Para concluir, irmãos, a reflexão que nós devemos fazer é a seguinte: como estamos vivendo a nossa vida hoje? Em submissão à vontade de Deus? Buscando discernir a vontade de Deus para nós? Fazendo planos, sim, mas orando sobre esses planos, buscando a direção de Deus e abandonando-os ou mudando eles conforme a vontade de Deus? Ou nós somos seletivos em relação às coisas que procuramos colocar debaixo da vontade de Deus? A minha família está debaixo da vontade de Deus, mas os meus planos para tal e tal coisa não. Pertencem a mim, eu vou realizar, é o meu sonho. Somos de fato cristãos que vivemos o discipulado e de acordo com a sabedoria de Deus na nossa vida, ou ateus na prática? Confessamos com a nossa boca que Deus existe, de que Ele é nosso Salvador, que Deus encarnou e morreu pelos nossos pecados, que na cruz nos libertou, inclusive cantamos isso. Mas, de segunda a sábado, vivemos como ateus, ignorando Deus, a sua vontade, a sua palavra nas nossas vidas. Vivemos de acordo com a sabedoria do alto ou com a sabedoria do mundo? Tiago está nos chamando à reflexão aqui.
Eu e você somos pessoas que pensam em certas coisas e que certas coisas não se intrometem ninguém, nem mesmo Deus. Ou compreendemos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e submetemos nossos planos diante de Deus. Quando eu e você fazemos planos, nós levamos em conta Deus e a sua vontade, a sua palavra, ou simplesmente traçamos todos os planos e dissemos no final, como um mantra, se Deus quiser, eles vão se realizar. Mas nós ignoramos completamente a vontade de Deus, traçando planos segundo o nosso coração pecaminoso apenas, pensando que podemos realizá-los se colocarmos todo o nosso empenho neles. Um bom exercício para nós pensarmos a respeito de como estamos agindo é o seguinte: quando você faz planos, os mais simples que sejam, você ora? Você consulta a Deus? Ou você apenas ora para que Deus confirme a sua vontade? Quando você faz planos, a glória de Deus e o bem da igreja estão entre as preocupações que você tem ao traçar seus planos? Como eu posso servir? Como eu posso abençoar outros? Como Deus vai ser glorificado nos meus planos e projetos? Se a resposta for não, estamos vivendo de maneira insensata e tola e cometendo o pecado. A alternativa é analisar o nosso coração e nos arrependermos. E Tiago está dizendo que é exatamente com isso que devemos tomar cuidado. Com o nosso coração. Com a autossuficiência e com o orgulho, porque eles são sintomas silenciosos de uma doença mais grave, que é um coração longe de Deus. Lembre-se, os nossos planos revelam a nossa teologia e o nosso coração. Se planejamos sem Deus, isso é uma revelação de que estamos longe de Deus. Com os lábios podemos até confessar que somos cristãos, mas com a nossa vida demonstramos que somos ateus, que não acreditamos em Deus e na sua soberania. Irmãos, Tiago está nos chamando a não fazer planos, sejam eles pequenos ou grandes, sem consultar a Deus. Não fazer planos sem pedir a sabedoria de Deus para a sua vida, a sabedoria do alto. Porque essa vida é passageira e frágil demais para vivermos segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio coração e estarmos longe de Deus. Para vivermos como se tudo o que existisse fosse o aqui e agora. E os meus planos para obter o que eu quero, uma vida longe de Deus, não tem sentido. E os seus planos podem levá-lo para longe de Deus. E os seus planos podem até se concretizar, mas eles não vão trazer propósito e felicidade eterna. Eles não vão trazer um lugar diante de Deus. Eles podem tornar você feliz por um breve momento, mas como a neblina dissipa o sol, tanto os seus planos como a sua vida podem desaparecer rapidamente. Tiago está nos chamando a viver uma vida em obediência, buscando e discernindo a vontade de Deus, deixando espaço para Deus nos nossos planos e planejamentos. Não importa a fase da nossa vida, porque isso é verdadeira sabedoria. Isso é agir de acordo com a sabedoria que vem do alto. E apenas uma vida vivida dessa maneira tem sentido e propósitos eternos. Porque os nossos planos, a nossa vida, glorificam a Deus, trazem glória a Ele, abençoam aqueles que pertencem a Ele. Então uma vida assim tem sentido e propósito eternos. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria do alto, para viver de forma consistente com a nossa fé, ou com a fé que dizemos ter, para sermos capazes de discernir e viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você nunca saberá se você não orar e buscar discernir por meio da Escritura e da vontade de Deus para você, qual é os planos de Deus para a sua vida. Agora, a boa notícia do Evangelho é que Deus nos capacita e nos concede a sabedoria necessária, se nós buscarmos ela, para vivermos exatamente desse modo,
que glorifica a Deus, para mudarmos completamente a forma como nós pensamos e planejamos a nossa vida, para viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não precisamos desanimar e pensar que é impossível discernir a vontade de Deus para a nossa vida, que é impossível saber se os meus planos são de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos de ajuda, mas Deus nos concede a ajuda necessária por meio do seu Espírito que habita em nós. É exatamente isso que Deus nos dá no Evangelho, o seu Espírito. Quando nós trilhamos o caminho do discipulado, quando nós submetemos a nossa vida a Deus, os nossos planos a Deus, de acordo com a sua palavra, em obediência e fé, somos capacitados pelo Espírito para discernir a vontade de Deus e para viver de acordo com a vontade de Deus, de forma sábia na nossa vida. Mas isso começa com um exame do nosso coração. Percebendo que o nosso coração é mau, clamando por sabedoria e discernimento de Deus para a nossa vida, para que possamos agir de modo sábio e puro nesse mundo. Para que possamos nos comprometer por meio do Evangelho a Deus e a sua vontade, para descobrir no Evangelho a vontade de Deus para a nossa vida. Tiago está nos convidando, irmãos. Abram um espaço na vida de vocês para os planos de Deus. Tracem a vida de vocês com um espaço suficiente para que Deus possa vir e mexer os pauzinhos e que assim você possa estar de acordo com a vontade de Deus e glorificar a Deus. Por meio do Espírito, eu e você somos capacitados a viver de forma que agrada a Deus, de forma sábia, de forma que a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente sejam transformadas para a glória dele e para o nosso bem eternamente. Amém? Que Deus nos ajude a viver de forma sábia nesse mundo, para a glória dele. Amém? Vamos orar?